Em Minas, a cultura transforma. Transforma o nosso jeito de ser, de olhar e entender o mundo. Transforma o nosso dia a dia, com atrações que surpreendem e encantam. Transforma a vida de milhares de pessoas, gente que vive da cultura e gente que não vive sem ela. Palcos, danças, shows, museus, cinema, literatura e arte. Uma efervescência cultural que vibra e se destaca. E que ganha cada vez mais espaço com a nossa força. Hoje, a CEMIG é a maior patrocinadora da cultura mineira. E o que não falta é diversidade. Nas artes, temos a beleza do Inhotim e a espontaneidade do Cura, Circuito Urbano de Arte. No teatro, o brilho do grupo Ponto de Partida, do Galpão e do Giramundo. Na dança, a grandiosidade do grupo Corpo. Na música, o virtuosismo da Filarmônica de Minas Gerais e uma mistura de sons e ritmos do palco hip hop e da mostra Imune. No patrimônio, temos o icônico Palácio das Artes, com seus shows, exposições e espetáculos. A CEMIG ainda patrocina o cinema, as artes visuais e a literatura mineira. Toda essa energia é a expressão do que somos e do que fazemos. É a força da nossa cultura encantando os mineiros, o Brasil e o mundo. CEMIG, responsabilidade social. Essa é a nossa fonte de energia. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Como dizem, né? Eu sou a vovó do coral e eu estou desde o primeiro dia, sem interrupção. Olha, desde que começou, até antes do Ticula, a gente começou um grupinho, ensaiando assim, para ocupar o tempo até. A gente fazia uma aula de teoria musical lá numa das salas da prefeitura. A gente fazia a aula de teoria lá com o professor Nilo Sérgio. E aí o Herculano chegou, o José Herculano é meu irmão, é o maestro. Ele chegou lá, ele ouviu música, era doido com música, ouviu a gente cantando. Então ele chegou lá e começou a conversar, fez aula junto com a gente. E ele já veio assim, já com uma certa técnica e tudo mais, já levando a coisa para um lado mais artístico, né? Então assim, todo mundo vibrou muito, né? Porque a gente estava só na teoria. Então a gente vibrou muito e começamos a ensaiar. E a gente, como eu disse, foi entusiasmando e a gente foi aderindo mais e tudo mais. E eu nunca pensei de sair do coral. Eu lembro que eu assisti, né, um concerto lá em Congonhas, que era da divulgação do último CD do coral. E eu ainda falei com meu pai, pai, olha essa moça que tá cantando, que é a Carmen. E aí eu falei, nossa, olha essa moça que tá cantando, eu ainda vou chegar assim, pai, eu quero cantar nesse coro. E hoje é solista. E hoje eu tô aí cantando, solista. Mas eu tive muito as pessoas do coral a quem me referenciar, né?
Mas lidar com esse grupo é desafiador, como você liderar qualquer grupo, né? Qualquer grupo. Mas aqui a gente tem são 35 anos que eu estou aqui na frente e sempre tive essa harmonia. Lidei muito bem com isso, né? Eles sempre respeitei todo cantor, todo aluno, e eles me respeitam também muito. E é interessante porque você tem os diversos níveis, nível social, econômico, financeiro, profissões diferentes, mas quando ele está aqui dentro, ele é um cantor. Minha rotina diária é o seguinte, eu praticamente canto todos os dias. Nos encontramos, no mínimo, 2 vezes por semana, e é uma briga se você tiver de cancelar um ensaio. Nossa, eu esperei tanto por esse ensaio, agora não vai ter hoje, sabe? Ao longo desses 35 anos, a não ser com um aviso muito prévio, muito jeito, eu nunca cancelei um ensaio. Toda quarta-feira tem um momento cultural que o maestro coloca a música, então a gente participa praticamente o dia inteiro. A gente participa daquele momento cultural, faz pesquisas sobre os compositores. E final de semana, no sábado, eu dou aula para crianças, dou aula de canto. Então, praticamente eu canto todos os dias, porque tem que preparar as aulas das crianças também, né? Então, é de domingo a domingo. O principal objetivo é estudo da música, principalmente a música colonial barroca, e o prazer de cantar. A gente tem muita satisfação. É muito bom cantar. E a gente leva a cultura de Congonhas, né? Leva o nome da cidade, né? Para todos os cantos do mundo. O coral é o seguinte, lá em Congonhas, a arquitetura barroca, né, assim, é o maior conjunto, né, da América Latina, ou do mundo, sei lá. Então tem as obras do Aleijadinho e aquilo ali, assim, condiz muito com o tipo de música que a gente faz. Então tem muito a ver, assim, o estilo é o mesmo, da arquitetura com a música. A cada vez que eu venho aqui, nesse museu, e que eu tenho esse contato, que eu me aproximo de uma partitura dessa, é uma energia diferente. E acrescenta muito na vida, nessa vontade de continuar fazendo esse repertório. A gente vive no cenário barroco, do rococó, por excelência, nascido em Congonhas, vendo os profetas, vendo as imagens e tal. E eu tomar contato com a música colonial mineira, como reproduzir isso como era no século XVIII, com a mesma emoção, com a mesma energia. E é uma coisa interessante, sempre que a gente faz concerto, apresenta por várias cidades, o pessoal fica assim até um pouco, vou deixar a modéstia de lado, um pouco intrigado como que o coral consegue um som tão esmerado, tão realmente condizente com as formas coloniais. Exatamente porque a gente vive essa realidade, né? Teve um momento em que eu passei, né, enfim, vendo essa questão da celebração na rua, vendo essa questão de uma paisagem sonora e me perguntei, será que teve
alguma música, né, que foi realizada aqui em conexão com essa questão que é da imagem que é tão forte. E aí, muito tempo depois, né, quando eu vim para cá trabalhar, eu descobri que essa também é uma pergunta que foi parecida com o que gerou essa necessidade de criar um lugar para colocar essa música, né, assim. Sim, houve, né, assim, se tinha uma arquitetura barroca, a gente tem uma pintura barroca, a gente tem tantas informações do ponto de vista visual que são tão consolidadas, a música também existiu. A música na sociedade mineira, desde seus primórdios, ela está primeiramente vinculada às demandas da Igreja Católica. A música que se fazia era uma música importada praticamente. E surge então a figura do mulato, que é esse indivíduo social que não é nem o dominante, mas também não é o escravizado. Ele ocupa essa faixa intermediária da camada social. E curiosamente, esse indivíduo ele assimila, ele se apropria da música de modelo europeia. No entanto, com certeza tem, vamos dizer assim, as suas modificações e as suas adequações. Porém, está faltando ainda, nesse meio da ciência da musicologia, se debruçar mais intensamente, mais amplamente sobre o exame do processo composicional. Existe uma obra gravada num projeto a partir do Museu da Música de Mariana, que a parte do segundo violino é perfeitamente tal como a parte de um lundum, de uma música de matriz africana, de um batuque, igualzinho. Então você vê que tem, mas assim, num olhar mais amplo, você identifica aquilo como europeu. Fazer essa música para esse indivíduo dá a ele uma ascensão social. Ele se aproxima da classe dominante e se afasta da classe dominada. E eram muito bem remunerados. Eu vi registros de, enquanto Manuel Dias escrevia uma obra de 16 dias para uma irmandade, que era a Irmandade dos Homens Pardos de São José del Rei, hoje Tiradentes, ele ganhou o referente ao Aleijadinho trabalhando 6 meses em Congonhas. A escolha do repertório, primeiramente, ela era feita em função de cerimônias que a gente participava na igreja. Então, de acordo com a cerimônia, se era tempo de Natal, era Natal, Semana Santa e outras festas, né, de celebração, principalmente de Nossa Senhora, que a gente escolhia aquele repertório para ficar dentro da liturgia do tempo, né, do tempo da igreja, a Igreja Católica. Para concertos, eu preciso achar uma música vibrante para começar, eu chamar a atenção do público, depois ela diminui um pouco a energia até a metade, da metade para o fim eu faço a mesma coisa, ela vai para uma crescente e termina em alta energia. Então a escolha é feita muito em cima disso para concertos. Normalmente, né, a principal característica dessa música é ser sacra. Porque elas foram escritas mesmo assim para cerimônias litúrgicas, para elevar a alma, para a pessoa se ligar mais naquilo que está acontecendo ali, na liturgia, né? E eu acho que isso me comunica, essa música me comunica isso, sim. Buscava servir ao rito católico, né? Colocando agora no prisma, na perspectiva artística, ela então seguia isso. Os textos musicais, os textos, aliás, que eram cantados, eram textos da liturgia católica. Agora, curiosamente, a música não. Tira o texto e deixa a música.
essa música é completamente profana. É música de teatro. A gente tem um esquema de composição sempre, né, assim, muito de pergunta e resposta, né, assim, nesse universo. Que é o responsório? O responsório, por exemplo, pode ser, né, assim, conectado a essas questões que são estabelecidas em outras obras. E é interessante porque ele é móvel, né, assim. Então ele pode servir a um contexto de antífona, a uma outra litania, enfim. É sempre muito interessante observar que parece que nasce dessa ideia de uma música com uma voz e que vai se replicando e sendo respondida por outras, né? Sim, sim. Eu tenho facilidade para alcançar as notas mais baixas e mesmo as mais altas. Se for preciso cantar assim, alguma coisa de soprano, dependendo da altura, eu canto também, mas eu me identifico mesmo com o contralto. Meu naipe é o contralto. Qui tollis peccata, peccata mundi. Tota pulcra es Maria, et macula originalis. Esse é o comecinho dela, a parte do contralto. Eu sou barítono. Kyrie eleison, eleison, eleison. Eu sou solista, mas se eu for cantar com coro, né, eu igualo a minha voz de forma que fica harmonioso, tudo no mesmo nível, né? Exatamente. Vocal assim. E não tem nada de a mais por fazer solo, não. A preparação é a mesma. Então a gente vai aprendendo a lidar. E aqui eu vou usar um pouco menos de voz, porque senão eu vou furar o coro. Não, aqui é o meu momento, né, de fazer o meu solo. Então eu vou usar mais da minha voz para poder projetar a minha voz até o final. Você vai fazer um concerto muito importante. Então, você sabe que aquela pessoa ali, ela dedica, ela estuda, ela está vivendo profissionalmente daquilo. Se ele tem aquele potencial desse jeito, hoje o nosso coro precisa mostrar esse. E as pessoas mesmo sugerem, nem eu não vou fazer, deixa o outro fazer. A voz dele está muito melhor que a minha. Muito estudo, todos os dias, pelo menos meia hora por dia dá um aquecimento, ter o seu repertório para poder estudar, essa é a nossa rotina. O cantor, ele não é só cantor no dia da apresentação, né? Ele tem que se acostumar a usar técnicas, né, de respiração e na própria fala, né, já voltado como se fosse cantar todo dia. Eu acordava e fazia aí esses 2 exercícios, ia trabalhava o dia inteiro e quando chegava de noite minha voz estava toda pronta ali para me atender, né? E aí lá em casa aí eu acordava e começava a fazer isso, aí o meu irmão me falava assim, o doido já acordou lá, ó. Às vezes o vizinho incomoda, mora em apartamento, né? Mas como a minha família já é dessa área, assim, então já tá meio caminho andado.
A gente aceita todo tipo de voz. Você chegou lá, quer cantar? A minha função é ensinar. Então eu vou ver qual a tendência vocal que o cantor tem. Se ele é grave, se é agudo, o que ele precisa fazer. Dependendo da necessidade, ele já entra no mesmo dia, se já for uma pessoa, né, que tenha muito talento, que goste, ele já entra cantando. Dependendo, ele vai levar mais tempo a aprender a cantar. Então, quando você canta, você sabe exatamente que horas e qual a cerimônia que estava acontecendo. E ao cantar, a música tem os seus acordes, a sua vibração, ela nos transporta para dentro daquela cerimônia e você chega a sentir todo o ambiente, esses templos antigos, aquelas construções lindas. E o que acontecia durante a cerimônia? As orações, a forma, o paramento do padre, e chega até a sentir o cheiro do incenso. Quando a gente entra na igreja e vai cantar essas peças, é como se a gente estivesse naquele tempo, revivendo aquilo. As músicas, elas passam para a gente um sentimento muito grande, muito profundo, entendeu? Eu gosto muito do estilo que a gente canta. E aí, quando eu faço isso e consigo que o meu cantor entre nesse espírito, aquela falta de técnica, aquilo, né, às vezes até já mais idade ou novinho ainda, você compensa com essa energia que brota, né? A energia vem. Aí você faz isso porque você está vivendo aquilo. Você não fala simplesmente, não canta afinado, não fala aquele texto, você vive porque essa compensação, né? Você volta ao tempo em que você viveu aquilo lá. Então você transporta a cerimônia para a hora que você está cantando. Tento sempre buscar o período que ela foi composta, o próprio compositor e inclusive a tradução, para ver o que sentimento que ela vai me passar para eu poder passar para o público, né? Eu acho isso o ponto-chave, assim. Lá dentro das igrejas, parece que o som fica mais bonito, o clima é outro, é diferente, né? Então, e até para cantar a gente sente melhor, sabe? A gente não sabe nem como explicar, é muito intenso. Olha, eu falo que vocês trouxeram um pedacinho do céu pra gente. É o momento de trazer esperança. Nós estamos num momento de reconstrução. E com o passar do tempo a gente está vendo aí tantos acontecimentos, tanto sofrimento, eu acho que a música conforta a alma. Eu acho tão bom, eu tenho muito entusiasmo, acho que isso enriquece a gente, enriquece a vida da gente, a alma, a cultura da gente, né? Tudo isso cresce. Nós trabalhamos tanto tempo assim, sem ter um reconhecimento, aquela coisa toda, e hoje nós estamos tendo, né? Aí pra gente é emocionante, né? Todo esse reconhecimento. Tem 15 anos que eu toco em casamento, por causa de eu ter entrado no coral. Então, assim, a música me abriu muitos caminhos, né? Me deu oportunidades que eu sempre falo isso com meus pais, com os meus irmãos, que talvez eu não teria.
Eu acho importante esse momento em que o coro vive, porque todo momento em que você registra qualquer evento, qualquer música, qualquer concerto, principalmente essa nossa música, é um momento em que fica para sempre, que você divulga e que você torna esse patrimônio palpável. Porque enquanto você tem a partitura nos museus, nos grandes arquivos, ela simplesmente escrita, ela não tem vida. Porque como é uma história, a gente, às vezes, uma coisa que acontece hoje é fruto, né, de coisas que aconteceram no passado. Passar isso para frente, né, que é uma cultura muito importante para nós, né, então a gente não deve deixar esquecida, né, e acabar. Primeiro porque é belo, né, e o belo importa, o belo é muito importante. Eu acho que ela ainda atende a certos anseios, sabe, de desenvolvimento de educação estética, para que o povo escute, né? Assim como vê essas igrejas e assim como isso ainda nos dá um alento, ainda nos dá conexão com a terra, conexão com os ancestrais, conexão com a beleza, né? Que é uma necessidade humana. Então, a gente se insere nesse movimento de tentar mostrar à atual geração esse acervo assim, espetacular de Minas Gerais do passado, que infelizmente, se a gente não faz esse trabalho, ele fica esquecido. Como lidar com a memória, assim? Eu acho que tem uma coisa que o Coral Cidade dos Profetas faz nesse desafio, que é exatamente criar essa ponte, né? Assim, a gente não tem como realizar uma música sacra do século XVIII resgatando todas as práticas de pronúncias e sonoridades, né? Assim, sem nos sentirmos com os pés no chão no presente, né? Assim, e eu acho que isso ganha muito mais força quando a gente pensa a interpretação como uma coisa entre esses valores, né? Assim, entre vocês que estão buscando a sua forma de interpretar com um objetivo claro nessas fontes que são do passado, para um público que está aqui agora para descobrir por meio do trabalho de vocês como é que isso pode soar, né? Assim, 35 anos de estudo, de lutas, de conquistas, de vitórias e alguns perrengues também, né? Porque nem tudo são flores, né? Mas o saldo maior é de vitórias.